profecias mais assustadoras da Bíblia Sagrada é a que fala sobre um anjo da morte chamado Abaddon. Você já ouviu falar desse anjo? Não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse é um dos livros mais misteriosos da Bíblia inteira. Ele fala sobre várias coisas e uma das mais importantes é como o mundo vai acabar. E de forma resumida, antes de Jesus voltar, vai acontecer uma coisa aqui na Terra chamada a Grande Tribulação. Grande Tribulação, basicamente, vai ser um momento de muita dor e sofrimento aqui na Terra. Se a volta de Jesus é o nascimento de um bebê, a Grande Tribulação é como se fosse o sofrimento que a mãe tem para parir o filho. E a Grande Tribulação, basicamente, ela é dividida em 3 momentos. E cada momento desse representa um castigo e um juízo que Deus vai aplicar sobre essa terra. Deixa eu explicar para você. O primeiro momento é chamado de 7 selos. E basicamente, esse momento consiste em o próprio Jesus abrir cada selo. E cada selo que Jesus abre representa juízos e castigos que Deus dá sobre essa terra. Depois disso, vem as tão famosas 7 trombetas do Apocalipse. E por último, tem os 7 cálices da ira de Deus, que o próprio Deus vai jogar sobre essa terra. A Grande Tribulação vai ser realmente um momento muito difícil. E no capítulo 9 do livro de Apocalipse, existe uma profecia bem interessante sobre o que vai acontecer na 5ª trombeta do Apocalipse. Presta atenção. Para mim, inclusive, essa é uma das profecias mais assustadoras da Bíblia inteira. Deixa eu te explicar. Depois, o 5º anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíam gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Agora olha isso aqui. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos na erva, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor de uma picada de um escorpião. Agora olha o versículo mais assustador da Bíblia inteira. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Beleza, vamos lá. Então, de forma bem resumida, a 5ª trombeta fala sobre uma estrela que vai cair nessa terra e vai liberar do abismo. Abismo, se você não sabe, é um lugar espiritual que existe na terra, que eu não tenho tempo de explicar agora, depois eu explico pra você. Quando essa estrela cair na terra, ela vai liberar desse lugar chamado abismo criaturas bizarras que têm como principal objetivo torturar e machucar as pessoas que estiverem com a marca da besta na mão e na testa. Beleza, e quem que é o anjo Abaddon, que eu falei no começo do vídeo? Versículo 11 do livro de Apocalipse conta pra gente. Versículo 11, eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que tomava conta do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon. Abaddon, então, é o anjo que governa o abismo. E a Bíblia fala que esse ser espiritual também pode se chamar de destruição, ou o destruidor. Presta atenção nisso aqui. Tá, então minha pergunta pra esse vídeo é bem simples. Quem é esse Abaddon? E que lugar é esse chamado abismo? Vem comigo! Vamos lá, tá preparado? Eu já expliquei pra vocês como que a Bíblia descreve e explica pra gente o surgimento de várias religiões não cristãs. Basicamente, quando Lúcifer foi expulso dos céus com seus demônios, ele foi jogado aqui na Terra e quando ele caiu aqui na Terra, ele começou a criar religiões, crenças e ideologias contrárias a Deus, com um único objetivo: absorver e receber toda a adoração que só Deus pode ter. Veja, muitos demônios não têm como principal objetivo destruir a Deus. Até porque até eles sabem que isso é impossível. Uma prova disso, por exemplo, são as inúmeras passagens que Jesus se encontra com os demônios na Bíblia. Quando os demônios, por exemplo, se encontram com Jesus, eles não tentam matar Jesus com uma faca, não. Pelo contrário, inclusive. Algumas vezes alguns demônios até se ajoelham diante do Cristo, pedem misericórdia, fazem pedidos a ele. Você duvida? Em Marcos capítulo 5, por exemplo, Jesus se encontra com um cara endemoniado por uma legião de demônios. Legião é como se fosse, sei lá, vários demônios presos em uma pessoa só. Sei lá, mais de 5.000 demônios. Quando essa legião de demônios olha pra Jesus, o que você acha que eles fizeram? Marcos capítulo 5, versículo 6. Mas quando ele viu Jesus ao longe, ou seja, quando os demônios viram Jesus chegando, correu e o adorou. Olha isso. E clamou com grande voz, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Te peço por Deus que não me atormente. Ou seja, os demônios, quando viram Jesus, eles não só pediram misericórdia, se ajoelharam, quando também depois fizeram um pedido para Cristo. Por que eles fizeram isso? Porque até eles sabem que são criação e não criador. O foco dos demônios, aprenda, o foco dos demônios não é vencer Deus num X1
um. O foco deles é receber adoração e honra que só Deus pode receber. Eles querem ser adorados como Deus é, eles querem ser honrados, louvados como Deus é. É por isso, inclusive, que em Mateus capítulo 4, quando o diabo encontra Jesus no deserto, o diabo não tenta matar Jesus com uma faca, ele pede a Cristo adoração. Aprende uma coisa, essa imagenzinha do diabo indo correndo atrás de você com um tridente querendo te matar, isso é uma mentira. A missão do diabo não é te matar. Até porque a Bíblia fala que o viver é Cristo e morrer é lucro. Se o diabo te matar e você realmente estiver com Cristo, ele vai estar fazendo um serviço pra sua vida. Tipo assim, você pode até agradecer pro diabo. Ah, valeu, tô no céu agora, no paraíso por causa de você. O diabo, ele não quer te ver morto, ele quer te ver de joelhos pra ele. Entenderam isso, né? Agora vem comigo. De todas as religiões que existem, uma que mais parece que foi criada por demônios se chama hinduísmo. Você conhece a religião? Esse vídeo vai cair, certeza. Certeza que vai cair. Se tu tá vendo esse vídeo, já salva ele, já baixa ele aqui, porque ele vai cair, certeza, por intolerância religiosa. É um absurdo, pô. É um absurdo. Eu não posso falar o que tá na Bíblia, que é absurdo. Aprende um negócio. Se eu falar que a sua religião é criada por demônios, tipo assim, isso não é ofensa pra você, não. Você não é cristão, pô. Você não é cristão. Se um macumbeiro, um cara do Islã, ou um cara de outra religião falar que Jesus é um demônio, eu tô nem aí, pô. Eu não acredito na tua religião. Você crê no que você quiser, eu tô nem aí. Agora eu não posso falar, eu tenho que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Eu falar essas coisas que eu tô falando aqui não é intolerância religiosa, é liberdade religiosa. Pelo contrário, alguma crença espiritual precisa estar certa. E pra uma tá certa, a outra tá errada. Se todos os caminhos te levam pra Deus, nenhum caminho te leva também. Tá ligado? Faz sentido? Vamos lá. Vamos tentar. Vem comigo. Vamos lá. Hinduísmo. Se tem uma religião que eu acho que foi criada por demônios, é hindu. Primeiro pela quantidade de deuses. No hinduísmo são mais de 33 milhões de entidades que te levam pra Deus. 33 milhões. Isso é uma... Inclusive, os hindus acreditam também em Jesus. E acreditam, inclusive, que ele é um dos caminhos para você ir até Deus. E isso é interessante, porque parece que os hindus, eles não querem atacar Jesus. Inclusive, várias religiões são assim. Você vê, por exemplo, no candomblé, eles também não querem atacar Jesus, eles só querem que você também adore outra coisa. Enfim. Curioso, isso é curioso. Outra curiosidade no hindu é suas entidades. Os deuses, as entidades hindus são muito estranhas. Por que estranhos? Porque muitos deles se parecem meio que numa mistura de animais com seres humanos. Uma vibe meio deuses do Egito, tá ligado? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 5 que antes de Deus enviar o dilúvio para destruir tudo aqui na Terra, a iniquidade do planeta Terra estava tão grande que chegou ao ponto das filhas dos homens, dos seres humanos, começarem a ter relações sexuais com os anjos, os seres espirituais. Isso tá na Bíblia, tá? Em Gênesis capítulo 6, não é capítulo 5 não. Isso inclusive era algo abominável para Deus e a Bíblia deixa clara que isso foi o estopim. Isso foi um dos principais motivos de Deus ter enviado o dilúvio. Os seres que foram gerados através dessa relação impura entre seres espirituais e seres humanos se chamavam Néfilins. A Bíblia fala muito pouco desses Néfilins. A única coisa que ela fala é que alguns deles eram gigantes. Porém, tem um livro apócrifo que não tá na Bíblia, chamado Livro de Enoque. Todo vídeo agora eu tô falando desse livro. É porque eu tô lendo ele. Vai parar. O livro de Enoque, ele fala uma coisa interessante sobre os Néfilins. Mas só pra deixar claro, o livro de Enoque não tá na Bíblia, tá? Então tudo isso aqui pode ser teoria ou pode... O livro de Enoque, ele fala que os Néfilins não só eram gigantes, mas eles também eram criaturas geneticamente modificadas. Ou seja, os demônios e seres espirituais que foram jogados nessa terra, na tentativa de ser igual a Deus, começaram a se relacionar sexualmente com as filhas dos homens. E também começaram a criar modificações genéticas na natureza. Por exemplo, começaram a misturar seres humanos com peixes, cavalo com ser humano, animais com anjos. Essa mistura genética irritou ao Criador, até porque a criação dele é perfeita. E esse foi um dos motivos, inclusive, que o livro de Enoque fala que Deus enviou o dilúvio. Presta atenção aqui, ó. Isso é uma teoria, tá? Mas eu gosto muito dessa teoria porque ela explicaria muitas coisas. Ela explicaria, por exemplo, várias histórias e contos que estão no nosso imaginário coletivo. Como, por exemplo, sereias, minotauros, unicórnios. Várias civilizações, por exemplo, têm vários folclores com seres que são bem parecidos. O livro de Enoque fala que esses seres não são só contos e folclores de cada cultura. O livro de Enoque fala que esses seres realmente existiram e assim como Néfilins, eles foram criações desses anjos caídos. Essas aberrações foram criadas por esses anjos e jogadas aqui na Terra. Então, tipo assim, Néfilins seria um ser transhumano que foi criado através dessa relação sexual impura. E é interessante que a religião hindu tem bastante desse transhumanismo, dessa mistura de animais com seres humanos. Por exemplo, Ganesh, que é essa entidade que está aparecendo, ele parece ser uma mistura entre elefante e seres humanos.
Isso tem bastante também na religião egípcia. Mas beleza, por que eu tô falando disso tudo? Tá complicado esse vídeo? Tem uma teoria da conspiração muito maluca sobre uma associação científica chamada CERN. Vem comigo, você já tá aqui, vem comigo. Se você não sabe, CERN é o maior centro de pesquisa científica do mundo. Esse centro de pesquisa, ele fica localizado entre a Suíça e a França. E tipo assim, basicamente, CERN é um acelerador de partícula, tá ligado? De forma bem simples, pra você que não sabe, acelerador de partícula é um tubo, um lugar grande, onde a galera fica chocando uma partícula subatômica com outra. E a galera faz isso pra tentar descrever e entender como que o nosso universo foi gerado. Tem uma partícula bem famosa que foi descoberta em 2020, eu acho, chamado bóson de Higgs, que eu acho que foi descoberto por essa associação. O que ninguém fala é que muita gente é contra esse centro de pesquisa. Por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer se a gente ficar brincando de Deus, brincando de jogar uma partícula subatômica na outra. Esses experimentos podem gerar, sei lá, um buraco negro, pode explodir, pode gerar uma catástrofe. Outra possibilidade que pode acontecer é esse choque de partículas gerar uma espécie de portal para outra dimensão. E eu sei que isso parece loucura, mas olha que interessante. O próprio CERN publicou um artigo que fala sobre isso. Fala sobre a possibilidade de portais dimensionais existirem e de outras dimensões existirem também. Uma dessas dimensões pode ser o abismo que está na Bíblia. Entende? A Bíblia fala que o abismo é um lugar que está no planeta Terra. Nesse lugar estão presos um dos anjos mais assustadores de toda a existência. O livro de Apocalipse, por exemplo, fala que no fim do mundo Deus vai libertar algum dos anjos que estão presos no abismo. E esses anjos vão matar 1/3 do planeta Terra inteiro. Está na Bíblia, está na Bíblia. Eu fico pensando se esses experimentos científicos não abrem a possibilidade de eles serem os causadores da abertura do portal do abismo. Já pensou que loucura? Já pensou se a condenação da humanidade vier desse desejo absurdo que os seres humanos têm de provar que Deus não existe? Já pensou que loucura? Já pensou se o abismo for aberto pelas mãos dos próprios seres humanos? E se essas partículas batendo uma na outra forem a estrela que o livro de Apocalipse fala que vai cair nessa terra? E sabe o que é o mais louco disso tudo? É que nesse laboratório simplesmente tem uma estátua gigantesca da deusa Shiva do hinduísmo. E qual é o motivo dessa estátua da Shiva? Não sei. O que eu sei é que a Shiva é uma das deusas mais famosas do hinduísmo. E seria muito coincidência se ela tivesse alguma relação com alguma profecia ou alguma história bíblica, né? Imagina. Mas infelizmente ela não tem, né? Eu acho que não tem. Será que tem? Na real eu nem procurei. Mas não deve ter. A Shiva tem alguma relação com alguma profecia bíblica? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Deixa eu procurar no chat GPT. Ei, chat GPT, você tá aí? Opa, tô aqui, fala comigo. Você conhece sobre o hinduísmo? Conheço sim, o que você quer saber? Você sabe o que significa essa estátua aqui, que eu vou te mandar no chat? Manda aí, que eu te ajudo a entender. Essa estátua é de Shiva, uma divindade do hinduísmo. Tá, então me fala mais um pouco dela. O que essa Shiva faz no hinduísmo? Me explica. Claro, Shiva é uma das principais divindades do hinduísmo, conhecido como Destruidor, mas não no sentido negativo. Ele simboliza o fim de ciclos e a transformação. Isso aí. O que você falou? Deixa eu repetir o que você falou, desculpa. Shiva também é parte da trindade hindu, junto com Brahma e Vishnu. Tá, mas o que você falou aqui do nome da Shiva? Qual que é o nome que... Como assim? Qual que é o nome? Shiva é conhecido como Destruidor, a trindade hindu, também chamada de Trimurti. Destruidor? Sim, Shiva é conhecido como Destruidor no hinduísmo. Chat GPT. Oi, pode falar. O que significa destruidor em hebraico? Mesmo? Abaddon.